Então nós vamos retornar e pegar um panorama a partir da Idade Média, chegando até o século XX, a música do século XX, para nós entendermos essa evolução musical e, consequentemente, o que aconteceu no culto e o que aconteceu na música no culto no decorrer da história. Isso é muito importante, tá? Porque a gente às vezes abre o inário, por exemplo, pega lá um hino, que é um hino da Idade Média, um hino do período barroco, um hino do período clássico, mas a gente precisa contextualizar para saber o que estava acontecendo ali em termos de música, em termos de arte, em termos de culto, para nós entendermos essa questão litúrgica que é de suma importância para as nossas vidas, para a adoração ao Senhor. Portanto, nós vamos começar do período medieval, da Idade Média, tá ok? Que vai ali do século V até o século XV. Quando nós olhamos para a Idade Média, nós vamos ver o culto romano muito estabelecido, tá? Muito estabelecido. A Igreja Católica, ela estava com uma força muito grande no período da Idade Média. As missas, elas eram todas feitas em latim. As pessoas não entendiam absolutamente nada do que estava sendo pregado. A música era cantada em latim, as pessoas não entendiam absolutamente nada do que era cantado. E a congregação não podia cantar. Só quem podia cantar era o clero, só quem podia cantar eram os padres. Portanto, a realidade musical cultica na Idade Média, ela é muito forte ali com a Igreja Católica Romana. Nesse período, que é o período da música, a partir desse período, a música mais antiga que nós temos registro, né, porque a música mais antiga é o que a gente trabalhou ontem, desde lá do Velho Testamento, mas que nós temos registro é a partir da Idade Média. Ali houve uma criação musical que é chamado de canto gregoriano ou canto-chão. Por que é chamado de canto gregoriano? Porque Gregório fez muitas dessas composições, e canto-chão é chamado porque ela não tem muita variação melódica, ela é quase reta essa música. O canto-chão ou canto gregoriano, ele foi feito nos moldes para ser cantado somente na igreja. Então, se você perguntar assim, qual é a música sacra que existe? É o canto gregoriano ou o canto-chão. É a única música que nós podemos dar o nome de sacra. Por quê? Quando nós cantamos os nossos hinos, nós chamamos de música sacra? Não, nós temos um texto sacro. Porque a partir do período renascentista, a música que ela é, a formatação musical, ela é a mesma usada tanto na música secular como na música cristã. Então nós vamos saber diferenciar uma música cristã de uma música secular pelo texto. O canto-chão ou canto gregoriano não. A música, ela nunca foi usada para um canto secular. Então nós podemos chamar de música sacra o canto-chão, o canto gregoriano. Isso se dá então na Idade Média, tá? Cantado pelo clero. Durante esses séculos, ali no período medieval, surgem os trovadores. Os trovadores de músicas seculares, eles vão ter uma importância muito grande. Os trovadores, a gente pode fazer uma comparação rasa com os nossos repentistas, tá ok? O repentista ali no Nordeste, ele faz uma música muito interessante, né? Ele cria um texto na hora, ele tem já um contexto, né, musical, ele cria um texto, ele cria uma história ali na hora. E os trovadores ou os trovels da época da França, principalmente ali na França,
Então eles têm um papel muito significativo nesse período. Mas em termos de culto, nós vemos dentro da hinologia, na Igreja Católica Romana, o povo não cantando, o povo ouvindo os padres cantarem em latim. Lembrando que eles não falavam aquela língua e então não entendiam a missa, eles não entendiam o que era cantado e eles não tinham uma participação congregacional. Nós vamos ver a diferença, e uma diferença marcante, quando a gente mudar de período, da Idade Média para o período renascentista, porque aí vem a Reforma Protestante. Mas antes, vamos ouvir um pouquinho. Eu trouxe para vocês, para a gente ouvir, às vezes não vai dar para ouvir tudo, mas ouvir pelo menos trechos de músicas, para a gente ver dentro da história essa evolução musical e como que isso tem uma influência muito grande no culto hoje, na música que nós temos hoje. Vamos ouvir primeiro um canto gregoriano, e para a gente entender o que era cantado ali naquela época. As mulheres não podiam cantar, tá bom? Parece que no Brasil tem apenas um grupo de freiras hoje que cantam um canto gregoriano, mas cantado por homens, só pelos padres, tá? Pelo clero. Alguns a capela, alguns acompanhado de órgão. Esse aqui, por exemplo, acompanhado de órgão. Esse é o canto. Uma das coisas mais belas, musicalmente falando, a construção musical do canto gregoriano é belíssimo, belíssimo. E nos transporta para dentro da igreja. Você não consegue se imaginar em outro lugar quando você ouve esse tipo de música, tá? Porque ele te transporta para o culto, ele te transporta para a igreja. Lembrando que é culto católico, tá ok? Canta o chão, tá vendo? Não tem variedade. Sobe e desce, sobe e desce, tá? Então é quase que um canto plano, um canto reto. O Senhor é o meu pastor. Não tinha harmonização, tudo em uníssono, tá ok? Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Lindo, não é? Muito lindo. No nosso inário, eu queria que vocês anotassem. O hino 24 do nosso inário, ele tem uma melodia da Idade Média. Um hino escrito por Tibalt IV, que era rei de Navarra. Então, o hino 24 é um hino da Idade Média. Textos que nós temos no nosso inário da Idade Média. O hino 10, não vai dar para a gente ver hino por hino, tá bom? Porque não dá tempo da gente fazer isso. Então, você anota, depois você olha no seu inário, tá bom? Então, os textos. O hino 10, baseado no Cântico do Sol, né, de Francisco de Assis, é o hino 10. O hino 189, de Bernard de Clany. Nós temos o hino 196, que é de Pedro Abelardo, também da Idade Média. E o hino 259, que é de Teodulfo de Orleans. Então, esses hinos são melodia e também textos do período da Idade Média. E eu vou citar em cada um dos períodos para nós vermos a riqueza do nosso inário, tá? A riqueza do nosso inário, como nós temos que trabalhar realmente os hinos, como nós temos que trabalhar o nosso inário nos cultos que nós prestamos a Deus. Muito bem.